Olá, queridos, prazer, eu sou Yasmin, sou graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora e participo do PIBID, que é um programa de iniciação à docência. Durante esse período de pandemia, a gente está fazendo algumas videoaulas para poder ajudar vocês, e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito das bactérias. As bactérias, elas eram agrupadas anteriormente no reino Monera. Pode ser que vocês ainda encontrem alguns livros didáticos que tratem dessa nomenclatura, mas essa nomenclatura caiu em desuso com os trabalhos de Uzi, em 1970. Ele propôs a criação de 3 grandes domínios, que é bactéria, arcaia e eucária. E aqui a gente vai falar um pouco dos domínios arcária e bactéria, que são domínios que caracterizam seres procariotos, tá? Alguns estudos filogenéticos detectaram também a proximidade molecular entre a arcária e a eucária, né, entre as arqueobactérias e os seres eucariotos. Mas quem são essas arcárias? As arqueobactérias são procariontes extremófilos e eles são caracterizados por 3 grandes grupos, que são as termófilas, que são arqueobactérias que vivem em ambientes de altíssimas temperaturas, as halófitas, que são arqueobactérias que vivem em ambientes de concentração alta de sal, e as metanogênicas, que são arqueobactérias que vivem em ambientes um pouco mais moderados, e elas possuem esse nome por elas liberarem metano nas reações que elas fazem para obtenção de energia. O outro domínio que a gente vai tratar aqui são as bactérias, né? Bactéria. Bactéria, ela tem os representantes dos demais procariotos. Eu coloquei aqui algumas fotomicrografias para poder representar, para mostrar para vocês algum desses representantes, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a morfologia delas, tá bom? Então, vamos lá, as características gerais. As bactérias, elas são seres vivos unicelulares e procariotos. O que isso significa? Significa que o organismo de uma bactéria é composto por uma única célula. E que essa única célula, ela é procariota, ou seja, ela não apresenta uma membrana nuclear para dividir o seu material genético do citoplasma. Então, o material genético dessa bactéria vai se encontrar difuso dentro do citoplasma. Além disso, ela não apresenta organelas citoplasmáticas, ela vai apresentar apenas ribossomos. Outra característica geral das bactérias é que elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Um ser autótrofo é aquele que é capaz de produzir a sua própria energia. Um exemplo são as plantas, né, que elas produzem energia através da luz do sol, através do mecanismo de fotossíntese. E os seres heterótrofos são aqueles que precisam se alimentar para conseguir obter energia, tá? Um exemplo é a gente. Então, essas bactérias, quando elas são autótrofas, elas podem fazer 2 mecanismos para obtenção de energia. Um é a fotossíntese bacteriana, que ocorre na presença de bacterioclorofila, tá? A gente tem aqui uma reação dela não balanceada, em que o ácido sulfídrico, em contato com o gás carbônico na presença de luz, vai produzir água, enxofre e glicose, que é a forma de energia, né? Que é o que é utilizado para se obter energia. E a gente tem aqui miossíntese bacteriana, que pode ser de 3 tipos. Pode ser de sulfobactérias, que reagem na presença de enxofre, de ferrobactérias, que vão reagir na presença de ferro, e nitrobactérias, que reagem na presença de nitrogênio. A gente tem também, quando as bactérias forem heterótrofas, elas podem ser decompositoras, parasitas, comensais ou mutualistas. Eu coloquei aqui uma imagem de uma relação de mutualismo de uma bactéria do gênero Rhizobium com a raiz de uma leguminosa. É tipo um feijão, né? Leguminosas são caracterizadas por feijões, por exemplo. E aí, o que acontece? Nessa raiz de leguminosa, a gente vai ter alguns nódulos aqui, ó, onde vai estar presente esse Rhizobium. E essa bactéria, ela é capaz de captar nitrogênio presente no ar. E a planta, ela precisa desse nitrogênio. Então, a bactéria fornece o nitrogênio para a planta, e a planta, por sua vez, vai ofertar para essa bactéria, que é heterótrofa, né, que é a fonte de energia para essa bactéria.
Outra característica das bactérias é que elas podem ser aeróbias ou anaeróbias. O ser aeróbio é aquele que precisa de oxigênio, que faz respiração. Exemplo desse cãozinho aqui. O ser anaeróbio são seres que não precisam de oxigênio. Eu coloquei aqui como exemplo os lactobacilos, tá? Que fazem fermentação e que estão presentes no leite fermentado, o famoso Yakult. Então, quando essas bactérias forem aeróbias, elas vão fazer respiração, né? Que vai ser a glicose, que é a fonte de energia, em contato com o oxigênio, que vai produzir água e gás carbônico. Quando essas bactérias forem anaeróbias, elas podem ser anaeróbias obrigatórias ou facultativas. As facultativas, elas fazem fermentação, como é o caso dos lactobacilos, tá? Para obtenção de energia. Agora, eita, o negócio tá com vida própria aqui, gente, desculpa. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a morfologia bacteriana, tá? A gente tem diferentes formas de bactérias. A gente tem o coco, bacilo, espiroqueta, vibrião e espirilo. Dessas 5 formas, a gente tem apenas a forma de coco, que pode viver em colônias. O que é isso? São agrupamentos de indivíduos, né, que vão estar vivendo junto e se ajudando, tá? Então, a gente tem o diplococo, né, com 2 indivíduos, tétrade com 4, streptococcus nesse formato aqui, estafilococcus e sarcina. Vamos falar agora um pouquinho a respeito da estrutura bacteriana. A gente tem aqui uma ilustração de uma bactéria, tá? Aqui a gente tem os flagelos. Aqui, ó, ao redor dessa bactéria, tá vendo? A gente tem as fímbrias, que também podem ser chamadas de pili. Temos os ribossomos, como eu falei, um ser procarioto não tem organela citoplasmática, eles têm apenas uma quantidade boa de ribossomos. O DNA, que está aqui, ó, difuso no núcleo. Plasmídio, que é, desculpa, gente, plasmídio, que é um fragmento de DNA. A cápsula, que está aqui, ó. A parede celular, que está aqui. Membrana plasmática e o citoplasma. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas estruturas. Vamos falar um pouquinho melhor delas. O citoplasma, ele não apresenta um citoesqueleto nem organelas membranosas, como eu já tinha dito, né? Mas ele apresenta vários ribossomos e o núcleo se encontra difuso dentro desse citoplasma. Além disso, no citoplasma, a gente tem a presença de mesossoma e do plasmídio. O plasmídio, como eu já tinha dito, ele é um fragmento de DNA. Já o mesossomo é uma invaginação da membrana, onde se encontram enzimas de respiração. A membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídio, apresenta permeabilidade seletiva, assim como quase a maioria dos outros seres vivos, mas a grande diferença é que não possui colesterol na sua constituição. A cápsula, por sua vez, ela não existe em todos os procariotos, tá? E quando ela é presente, ela caracteriza um potencial de infecção bacteriana. Essa cápsula ela é formada por proteína e alguns polissacarídeos. Já a parede celular, ela é presente em quase todos os procariotos e ela é responsável pela proteção dessas bactérias, tá? A proteção da perda de água, contra a perda de água excessiva. Essa parede celular ela é formada por peptidoglicano e a partir dessa parede celular a gente consegue dividir as bactérias em 2 grupos, tá? Essa divisão ela ocorre através da coloração de Gram, que é uma técnica de coloração que foi criada pelo bacteriologista Hans Christian, que consiste na adição de alguns diferentes compostos que vão reagir com esse peptidoglicano, presente na parede celular, e vai possibilitar essa distinção em 2 grandes grupos de bactérias, que são as gram-negativas e as gram-positivas.
As gram-positivas, após essa reação, elas vão apresentar uma coloração final meio arroxeada. E essas bactérias, elas apresentam uma camada de peptidoglicano mais espessa. Ó, a gente tem aqui uma bactéria, a gente vai tirar um fragmento dela, ó, como vocês podem ver. A gente tem uma camada aqui mais espessa, ó. Uma camada bem mais espessa de peptidoglicano, que está sendo representada aqui. E aqui, logo abaixo, a gente tem a membrana plasmática. Já as gram-negativas, após a reação, elas vão ficar com uma coloração final avermelhada e são bactérias que apresentam uma camada mais delgada de peptidoglicano. Ó, mais uma vez, a gente tem aqui a bactéria, vamos tirar um fragmento dela. Olha como que já é diferente. A gente tem aqui uma membrana externa e uma camada bem delgada de peptidoglicano, ó, representada aqui pela cor rosa. E aqui embaixo, a membrana plasmática. Vamos falar agora um pouquinho sobre a reprodução dessas bactérias. A maioria das bactérias, elas se reproduzem de forma assexuada por bipartição ou cisparidade. E o que é isso? A gente vai ter uma bactéria mãe, tá? Que na hora da sua reprodução, ela vai duplicar o seu material genético, ó. E depois ela vai se dividir, ai gente, desculpa. Ela vai se dividir e dar origem a 2 bactérias filhas. Mas as bactérias, elas também podem fazer uma reprodução sexuada. O que é isso? A reprodução sexuada consiste na troca de material genético. E essa troca de material genético, ela é muito importante porque ela que dá a variabilidade genética para a espécie, né, para essas bactérias. E aí, essa troca de material genético pode ser feita de 3 formas: por conjugação, transformação ou transdução. A conjugação consiste no pareamento de 2 bactérias que vão se ligar através da pilha ou das fímbrias, né, que eu mostrei lá na estrutura, e vão criar essa ponte citoplasmática. E aí a gente vai ter uma bactéria doadora e uma bactéria receptora. Essa bactéria doadora, ela vai duplicar o seu plasmídio, o seu fragmento de DNA, e vai transferir esse plasmídio duplicado para a bactéria receptora. Depois que isso é feito, essa ponte citoplasmática é desfeita, tá? E aí a gente vai ter aqui, ó, 2 bactérias e a receptora com um material genético novo incorporado ao dela. Na reprodução sexuada por transformação, a gente tem a incorporação de fragmentos de DNA de uma bactéria que morreu, que foi degradada e que teve esses fragmentos ali no meio, absorvidos por uma outra bactéria. Então, essa outra bactéria vai absorver esse fragmento de DNA de uma bactéria que já morreu, tá? E vai incorporar ao seu próprio material genético. E vai ter essa transferência, né, de material genético. Ó, não sei se está dando para ver, mas esse fragmento está representado aqui em vermelho, ó. E aqui, ó, onde eu estou mostrando o laser, tá aqui um novo material genético integrado ao material genético da bactéria. E a última forma de reprodução sexuada das bactérias é a transdução. A transdução, ela ocorre por intermédio de um vírus bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias. Esse vírus, ele vai infectar uma bactéria, tá? E aí, na hora que ele infecta essa bactéria, ele introduz o seu material genético, incorpora o material genético viral ao material genético bacteriano, se reproduz, cria vários outros vírus, e aí ele mata essa bactéria e libera os novos vírus no meio. Esses novos vírus, eles vão infectar uma nova bactéria. Só que esse novo vírus, ele tem o seu material viral, mais o material genético da bactéria aonde ele se reproduziu, né? Então, esse novo vírus, ele vai vir numa nova bactéria, vai introduzir novamente o seu material genético, e esse material genético viral que possui... O negócio tá com vida própria aqui, gente, desculpa. Mas, recapitulando aqui, vai introduzir esse material genético, e esse novo material genético que possui material genético da bactéria onde ele se reproduziu anteriormente, vai ser incorporado também ao material genético dessa bactéria que está sendo infectada agora, entendeu? Então, a gente tem aqui mais uma forma de troca de material genético.
Então é isso, gente. Foi isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ficado tudo claro, tá? Que eu tenha ajudado vocês. E muito obrigada.